Oi pessoal, eu sou Maga Prisca do Grupo Com Harmonia e estou aqui compartilhando o conhecimento iniciático e mais essa aula com vocês, tá bem? Hoje o tema da nossa aula é a tríplice assinatura gnóstica. Esse tema ele está contido em todas as escolas iniciáticas de todos os povos, a tríplice assinatura. São 3 níveis de iniciação. É um legado da escola egípcia, da escola indiana, da escola cristã, do cristianismo iniciático. É um legado dos sufis, é um legado de outras escolas persas, escolas gregas iniciáticas. A tríplice assinatura, ela recebe esse nome gnóstica porque ela faz parte desse conhecimento espiritual que é um legado de todas as escolas, ok? Eu vou compartilhar esse tema com vocês porque eu quero deixar vocês com vontade de estudar o nosso curso que nós vamos lançar daqui a um tempo, que vai se chamar Cristianismo Iniciático. E esse tema ele vai dar assim uma pincelada de leve nas 3 principais iniciações, nos grandes períodos de iniciação. Depois de cada um desses períodos tem subdivisões iniciáticas. Mas eu quero falar um pouquinho com vocês do que é isso. A tríplice assinatura gnóstica, que eu vou tratar hoje aqui nessa aula, ela é um legado da escola de cristianismo iniciático. Mas como eu falei ali atrás, ela também faz parte de escolas iniciáticas de outras escolas espirituais, não é? Cada uma dessas escolas vai mudar um pouquinho a forma de dar o nome da assinatura, mas o conceito vai ser sempre o mesmo, tá bem? Nós vamos tratar desse tema da tríplice assinatura dentro do legado do cristianismo, porque o curso do cristianismo é um dos principais cursos que o Grupo Com Harmonia tem a tarefa de expressar. Aliás, os nossos instrutores maiores, que são mestres das escolas iniciáticas, eles nos pedem, eles até exigem que esse seja o primeiro curso que a gente compartilhe com vocês. É claro que nós vamos compartilhar alguns outros em conjunto, por exemplo, mitologia, nós vamos compartilhar, por exemplo, os 12 trabalhos de Hércules, nós vamos tratar de outros temas, mas o de cristianismo iniciático vai ter que ser o primeiro. É uma das pautas que os nossos instrutores maiores exigem de nós. Então vamos lá. A tríplice assinatura gnóstica cristã ou crística, como eu prefiro chamar. Primeira assinatura, primeira iniciação. Ela vem com o título Nascido de Deus. Segunda assinatura, segunda iniciação, ela vem com o título Morto em Jesus. O que será que é isso, né? Terceira assinatura, terceira iniciação, renascido pelo Espírito Santo. Ou, para os que têm mais assim, tendência para magos, magas, né? A moçada também, pode substituir, não tem problema nenhum. Se você não se afina com esse jeito de falar Espírito Santo, porque ele já está com algum ranço de algumas escolas que você não gosta muito, muda isso. Nós estamos aprendendo a ser místicos, sem barreiras, não é? Então você pode colocar assim, renascido pelo Espírito Sagrado, ou renascido pela presença divina, ou renascido pelo eu sou, entendeu? O termo que você vai usar, ele pode ser modificado um pouquinho, desde que ele não saia do que ele quer dizer. Eu entendo que alguns termos têm um ranço
de escolas aí espirituais que às vezes não passam isso. Então a gente tem que mudar para um termo que se afinize conosco, para a gente não perder a oportunidade de, por causa de não concordar com um jeito de falar, a gente perdeu a oportunidade da iniciação, a gente perdeu a oportunidade da transcendência. Eu dou muito aula para jovens, porque os meus instrutores, os meus gurujis das escolas indianas, eles pedem para reformular muitas coisas, porque os jovens, às vezes, eles não gostam de estudar determinada coisa, porque fica com palavras antigas, que tem ranço de algumas escolas que eles não apreciam. Então, uma das minhas tarefas é mostrar que isso não importa. Não perca a oportunidade da transcendência porque você não concordou com uma palavra. Tenta viajar nela e tenta encontrar o cerne dela para você, tá bem? Então, 3 assinaturas, 3 iniciações. Os místicos cristãos, nas suas assinaturas místicas, os magos e as magas das diferentes linhagens, eles têm assinaturas. E elas têm que ser tríplice, elas têm que chegar a ser tríplice, porque eles têm que viver essa tríplice iniciação, que é a base de todas as escolas místicas espirituais. Então, vamos aprofundar um pouquinho, né? Senão vocês vão ficar boiando. Na primeira assinatura, na primeira iniciação, nascido de Deus. O que é isso? O que é um ser nascido de Deus? É um ser que se conscientiza de quem ele é de fato. É um ser que se conscientiza da sua origem divina. É um ser que, de repente, começa a perceber: eu não sou isso que eu pareço. Eu não sou essa casca, eu não sou esse corpo, isso aqui é uma roupa. Eu sou muito mais. É um ser que se conscientiza de que ele é divino, de que ele é especial e mais, ele se conscientiza que todos os seres vivos também são, que tudo é especial, que a nossa origem é divina. Inclusive a Maritaka que está aqui falando, ela também está dizendo que ela também é. Espero que vocês estejam ouvindo ela aqui atrás, dando pitaco no nosso encontro. Nascido de Deus significa quando você se conscientiza de quem você realmente é. E o momento em que você parte para essa busca de como manifestar aqui e agora o que você realmente é. Na segunda assinatura, na segunda iniciação, nós temos morto em Jesus. De novo, né, eu fazendo essa careta. O que é isso? Morto em Jesus. Olha, a partir do momento que o ser começa a perceber quem ele realmente é, ele precisa de ajuda para fazer morrer o que ele não é. O falso eu dele, a mentira que foi estabelecida sobre a real natureza nossa, ela precisa ser desmanchada, ela precisa ser diluída. Morto em Jesus, porque Jesus foi um grande avatar que veio à Terra com a missão de nos ensinar como fazer para matar, para encerrar, para anular a ilusão que nós temos a nosso respeito e a respeito do mundo em que nós vivemos. Morto em Jesus é porque é a morte do nosso falso eu. Olha, quando nós vamos nos conscientizar num primeiro momento de quem nós somos de verdade e que nós somos seres divinos, o segundo passo da nossa iniciação é também nos conscientizarmos da nossa falsa natureza, da natureza da nossa personalidade falsa, que não é divina.
Aqui eu vou dar uma pincelada breve nesse tema, que é tema de estudo de escola iniciática. O falso eu é o eu que fica batalhando e sofrendo em inúmeras reencarnações. É o eu que fica gerando karma. Reencarna, faz um monte de coisa equivocada, gera karma. Limpa karma, mas aí gera mais karma, e é o eu que fica vivendo esse karma infinito. O eu que se incomoda com tudo, que é suscetível a tudo. Esse é um falso eu. O eu é morto em Jesus porque Jesus nos ensinou a anular esse eu, para que ele pare de ter poder sobre nós. Aliás, nós estamos falando muito desse tema no nosso curso Manual dos Magos para a Iluminação, né? Buda também ensinou a matar o falso eu. Buda também ensinou a fazer isso. Por que é morto em Jesus? Por que os templários e todos os grupos gnósticos que eu falei nas outras aulas para vocês, que são cristãos, usam o termo morto em Jesus? Porque quando Jesus esteve aqui, ele deixou o legado iniciático de como usar o poder que ele deu para fazer isso. Sabia que você não tem que fazer um trabalho iniciático sozinho? Sabe quem fica com você fazendo o trabalho iniciático? O próprio mestre. Se você tiver mergulhado numa senda iniciática cristã, saiba que Jesus está com você. Não é mito que eu estou falando, é verdade. Se você estiver fazendo um trabalho que Buda estabeleceu na Terra, saiba que Gautama está com você. Porque não existe tempo e espaço, limite para a presença desses seres conosco. Quem tenta colocar o mestre longe de você está te enganando. Quem faz você acreditar que você está distante do mestre, que o mestre não quer te ajudar, está mentindo para você, porque não quer a sua iluminação. O mestre está conosco, sempre. Esse foi o legado que os gnósticos deixaram. Eles viviam a presença do mestre. Eles sabiam que o mestre estava com eles. Eles afirmavam isso, sentiam isso. E esse é um legado que nós temos que resgatar. Morto em Jesus, porque nós usamos o poder de Jesus, o poder que ele, como avatar, expressou dentro desse mundo de ilusão, ele colocou aqui para nós, ele nos forneceu esse poder e falou: vocês poderão estar com ele quando quiserem seguir o apostolado que eu peço para vocês, ok? Por isso que é morto em Jesus, porque ele nos ensinou e ele nos dá o poder dele para nós fazermos as iniciações. É algo que eu vou ter que aprofundar no curso. À primeira vista parece muito fantástico, e é, porque nos tira da limitação, nos faz acordar para uma nova questão. Vocês sabiam que Jesus, depois que ressuscitou, viveu muitos anos junto com os discípulos? Muitos anos mesmo, mais de 5, mais de 7. Ele continuou sendo presente em qualquer tempo e hora onde tivesse um grupo estudando a gnose que ele deixou. E nós temos que entender por que era assim. E nós temos que entender por que nós perdemos isso, ok? Os avatares, eles são presentes. Morto em Jesus. Porque se nós conseguirmos anular o falso eu que fica se manifestando em nós, nós ficaremos livres e nós estaremos curados. Livres e curados do falso eu, nós conseguiremos despertar. Isso é a passagem da parábola do filho pródigo, quando ele percebe que ele não precisava ficar vivendo aquela história que ele estava vivendo, limpando o lugar onde os porcos ficavam. Ele percebeu: não, eu não preciso viver isso.
ele se conscientizou do falso eu dele e quis voltar para a casa do pai dele. A terceira assinatura, a terceira iniciação, renascido pelo Espírito Santo ou renascido pelo Espírito Sagrado ou renascido pela presença divina. O próprio nome já diz, presença divina, presença. Ela está presente aqui para mim, aí para você, em toda parte. Ela é onipresente, ela é o absoluto. Essa terceira iniciação, renascido pelo Espírito Sagrado. Como você despertou para quem você realmente é na primeira assinatura? Quando você matou o falso eu na segunda assinatura, morto em Jesus, não é? Agora, você está liberto do falso eu. A mente consegue perceber a presença divina. A mente consegue perceber o Espírito Sagrado. Quando? Quando ela anulou o falso eu. Quando o falso eu para de habitar aqui nessa mente, nesse emocional, nós nos preparamos para perceber, para nos conscientizar do Espírito Sagrado que está conosco. Percebendo o Espírito Sagrado, nós conseguimos nos unir a Ele. Nós conseguimos nos unir ao absoluto. A nossa consciência se amplia. Esse momento é a passagem da parábola do filho pródigo, quando ele chega, quando ele volta para a casa do pai dele, quando tem a grande festa. Essa passagem é renascido pelo Espírito Sagrado. Esse momento é o momento em que eu e o Pai somos um, que era o que Jesus falava dele, eu e o Pai somos um. Esse momento é a consciência da eternidade, nós com a nossa consciência plena. É isso o que o cristianismo iniciático faz conosco, essas 3 iniciações principais para aqueles que seguem esse caminho iniciático. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem curiosos com o curso, tá bem? Então nós nos encontramos nas próximas aulas e vamos sempre aprofundando esses temas e compartilhando outros com vocês. Até lá, pessoal!